capítulo 3. Josué, capítulo 3. Vamos estar falando da arca, que antigamente era o símbolo da presença. A arca, o símbolo da presença. A passagem do rio Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partir vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e a arca, como da medida de 2000 côvados, e não chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por meio esse caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Aqui o Senhor fala para Josué para sair da sua cidade. Para sair da sua cidade. Josué capítulo 3. O Senhor fala para Josué sair da sua cidade e ir em direção ao rio Jordão. E o Senhor fala para eles também, para dizer ao povo, que na hora que o sacerdote fosse carregar a arca da aliança, era para ficar distante. Não era para se aproximar da arca, era para caminhar a arca lá na frente, junto com os sacerdotes e o povo para trás da arca. Por que que o Senhor disse isso? O Senhor disse isso para não se aproximar da arca. Por quê? Porque a arca de Deus ia dar a direção para todo aquele povo. A arca do Senhor ia dar a direção para todo aquele povo. A arca antigamente significava a presença de Deus. Aonde estava aquela arca, ali estava a presença de Deus, porque o Senhor descia naquela arca, ele descia em fumaça, ele descia em fogo, e ali o Senhor descia e falava com o seu povo. Hoje, o símbolo da presença de Deus, hoje a arca é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então o Senhor dizia que é para deixar a arca ir à frente e ficar distante, porque através da arca, a arca ia dirigir, ia dar direção para o povo, ia dar a direção para aquele povo. Então ele pediu que ficasse distante, e então ele disse assim: o caminho que vocês têm que percorrer é um caminho difícil, e é um caminho diferente, é um caminho que vocês não conhecem. Realmente, esse caminho que nós estamos seguindo, lá eles seguiam a arca, porque a arca era a presença de Deus, e a presença de Deus dava direção para aquele povo. Hoje, não é diferente daquele tempo. Hoje, a arca do Senhor, que é a palavra de Deus, ela nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Sem a palavra de Deus, nós não vamos em lugar nenhum. A nossa direção é a palavra de Deus, a nossa direção é a voz de Deus.
E o Senhor, Ele diz que esse caminho que nós temos que percorrer, o caminho que aquele povo estava percorrendo, era um caminho diferente, era um caminho desconhecido. E esse caminho que nós estamos seguindo agora, parece que nós conhecemos, mas não conhecemos. Parece que é um caminho normal. É um caminho normal, mas não é um caminho normal. É um caminho que nós não conhecemos. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, para nós é um caminho desconhecido. A gente olha a nossa igreja, a gente olha a nossa vida, a gente olha a nossa família e a gente vê assim, nossa, tá tudo bem. Tá tudo correndo muito que bem, né, irmão? Tá correndo bem, nossa, que alegria, que felicidade, tá correndo tudo bem. Aí chega amanhã, estoura uma bomba na nossa família, estoura uma bomba na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos filhos da igreja. Então a palavra do Senhor diz que é um caminho desconhecido para nós. Nós amanhecemos e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por isso que a palavra do Senhor diz que o amanhã pertence para Deus. O amanhã pertence para Deus. O amanhã não pertence para nós. Então para nós se torna um caminho desconhecido. Amém? Para nós se torna um caminho desconhecido. Porque nós não conhecemos o que há de suceder amanhã. Então o Senhor, Ele disse assim: a arca do Senhor, ela vai dar direção para a vida de vocês. A arca do Senhor, ela vai te dar ânimo, ela vai te dar alegria. A arca do Senhor, ela vai mostrar o caminho que deve ser seguido. Ela vai mostrar como é que você deve se comportar, como é que você deve agir. E hoje a arca do Senhor é a palavra de Deus. Ele nos fala como é que nós devemos se proceder, como é que nós devemos agir, como é que nós devemos caminhar nessa terra. Porque nós estamos num caminho diferente, nós estamos num caminho, é um caminho que nós não conhecemos. Você pode dizer assim: eu conheço a minha vida, eu conheço tudo, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que não vai acontecer. Nós não conhecemos nada da nossa vida e nós não sabemos nada que vai acontecer amanhã. Hoje eu aprendo com o Senhor que o nosso caminho é desconhecido. O nosso caminho é desconhecido. Então o Senhor, Ele fala assim: o caminho que vocês têm que percorrer é um caminho que você nunca passou por ele. O caminho que você passou no seu passado, você já passou. Agora o caminho que nós vamos percorrer a partir do amanhã, é um caminho que nós nunca passamos antes. É um caminho que para nós vai ser diferente, vai ser desconhecido, nós não temos conhecimento do amanhã. O amanhã a Deus pertence. O amanhã a Deus pertence. Então o Senhor fala para Josué: Josué, junta todo o povo, e diz para o povo assim: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas em vosso meio. O povo de Deus, ele tem que santificar. O povo de Deus, ele tem que se arrepender dos seus pecados. O povo de Deus, ele tem que reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. O povo de Deus tem que entrar em oração, em jejum e santificação na presença do Senhor. Porque sem a palavra de Deus, sem a arca, nós não vamos em lugar nenhum. Sem a arca nós não vamos em lugar nenhum. Sem a arca nós não vamos conseguir caminhar nesse caminho desconhecido, nesse caminho diferente que nós nunca passamos antes e agora nós estamos passando por esse caminho. E então Josué, ele fala para os sacerdotes: levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Então aquela multidão de gente, eles levantaram a arca para cima, e ali eles gritavam: a arca da presença de Deus.
presença. A arca é a minha presença. Então o sacerdote vai à frente daquela arca. O sacerdote vai à frente daquela arca e o povo vai atrás, distante daquela arca. E eles vão andando e o povo vai seguindo. Então o Senhor ele fala para Josué: Josué, neste dia que está carregando a arca da minha presença, neste dia eu vou engrandecer o nome de vocês. Nesse dia eu vou engrandecer o nome de vocês. Nesse dia eu vou abençoar a vida de vocês. E todos vão ver a minha glória na vida de vocês. Todos vão ver a minha presença na vida de vocês. Nesse dia. Nesse dia eu farei milagres. A partir de que você santificai hoje. Porque amanhã eu farei maravilhas em vosso meio. Farei maravilha em vosso meio. Aí você fica se perguntando: como é essa maravilha em nosso meio? O Senhor ele fala da arca, e a arca significa a presença de Deus. A maravilha que Deus ele vai fazer na nossa vida é a presença dele na nossa vida. E quando nós temos a presença dele na nossa vida, há mudança de vida. Nós mudamos a nossa vida. Quando Deus faz maravilhas em nossa vida, a nossa vida ela é mudada. A coisa mais principal para Deus não é as coisas que você dá, não é o presente que você dá para Deus, não é as coisas que você faz para Deus, mas a coisa mais importante para Deus é você santificar a sua vida. A sua vida individual, a sua vida própria. E então o Senhor disse: engrandecei a vida de vocês perante os olhos de todos Israel, para que todos saibam que assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Nós achamos que Deus ele só agia no passado, nós achamos que Deus só fazia milagre no passado, mas o Senhor está dizendo: se nós santificarmos a nossa vida, Ele fez maravilha no passado, Ele fez maravilha na vida de Moisés, Ele fará maravilhas na nossa vida também. Ele fará milagres na nossa vida também. E então ele diz assim: tu ordenarás ao sacerdote que leve a arca do concerto, dizendo: fala para eles carregar a arca até a beira do rio Jordão. Até a beira do rio Jordão. Irmãos, eles estavam carregando a arca, cada um de um lado, carregando aquela arca da presença de Deus. Não sei se vocês já viram o desenho da arca da presença de Deus. Dentro da arca tinha ali o Pentateuco. O Pentateuco eram os 5 livros de Moisés que Moisés escreveu, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Crônicas. Então ali tem os 5 livros que Moisés escreveu. E eles carregavam esse livro dentro da arca, porque dentro da arca era a palavra de Deus. E ali também eles carregavam a vara de Arão, a vara que Arão usou para ajudar Moisés a tirar o povo do Egito. Então ninguém podia mexer naquilo ali, porque aquela palavra de Deus que estava escrito ali no Pentateuco, que significa os 5 livros que Moisés escreveu, aquele livro ali ia passar de geração em geração. Aquele livro era para ensinar as gerações que só existe um Deus no céu, Criador dos céus e da terra. É igual nós estamos fazendo aqui nessa noite. O que nós estamos aqui fazendo nessa noite é aprender o reino de Deus, aprender o reino do céu. E então dentro daquela arca carregava a presença de Deus, e em cima da arca tinha 2 anjos querubins, de asas abertas, abaixada a cabeça um para o outro, ali aonde a presença de Deus descia. A presença de Deus descia.
Então disse Josué aos filhos: chegai-vos para cá, porque a palavra do Senhor vosso Deus, chegai-vos para cá para ouvir a palavra do Senhor vosso Deus, que não é para chegar à beira do Rio Jordão. Então essa caminhada que nós estamos caminhando, que nós estamos passando, é um caminho desconhecido para nós. Nós temos um caminho de alegria, nós temos um caminho de tristeza, nós temos um caminho de derrota, nós temos um caminho de vitória, nós temos caminho desconhecido que nós não sabemos. Mas o Senhor, Ele disse para Josué, disse mais o Senhor a Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. É um caminho difícil, só que nós temos que carregar a arca. É um caminho desconhecido, só que nós temos que carregar a palavra de Deus no nosso coração. Muitas vezes as pessoas querem desistir e falta pouco tempo para chegar à beira do Rio Jordão. O Rio Jordão era para chegar na terra prometida. Muitas vezes o nosso caminho é desconhecido, nós nunca passamos por esse sofrimento, nós nunca passamos por esse caminho, mas esse caminho é um caminho que vai nos levar à vida eterna. Esse caminho é um caminho que vai nos levar à terra prometida. E o Josué fala para o sacerdote: é para seguir em frente carregando a arca, porque a arca vai dar direção para o povo e é para conseguir chegar até a beira do Rio Jordão. E chegando à beira do Rio Jordão, é para colocar o primeiro passo na beira do rio. Nós temos que dar o nosso passo. Nós temos que continuar seguindo esse caminho desconhecido, mas carregando a palavra de Deus no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não errar contra ti. Então a palavra do Senhor é a presença de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é a presença dele no nosso coração. Nós não podemos parar esse caminho desconhecido. Nós temos que carregar a palavra de Deus até chegar na terra prometida, até chegar na vida eterna. Sabe, irmãos, esse caminho desconhecido, nós não sabemos se vamos morrer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, nós não sabemos. Por isso que nós temos que carregar a arca. Por isso que nós temos que carregar a presença de Deus, porque é um caminho que nós não conhecemos. E o Senhor, Ele promete tirar todas as pedras de tropeço do nosso caminho, da nossa vida, para que nós consigamos chegar à beira do Rio Jordão, chegar na terra prometida. E eis que a arca do Senhor de toda a terra, então ela passa o Jordão diante de vós. O Senhor, Ele diz assim que a arca do Senhor ia passar primeiro. O Senhor, Ele vai à frente de todos os nossos problemas. O Senhor, Ele vai à frente de todas as nossas dificuldades. A ordem é que passasse a presença de Deus primeiro. Essa era a ordem. Não adianta a gente querer atropelar Deus, não adianta a gente querer passar na frente de Deus, não adianta a gente querer dar ordem para Deus. A ordem de Deus é que a palavra de Deus vai na frente, a ordem de Deus é que a presença de Deus vai na frente, a ordem de Deus é que a arca do Senhor ela vai na frente, sendo carregada pelo sacerdote. A palavra de Deus, a ordem de Deus é que o pregador da palavra pregue a palavra para ensinar o reino de Deus. Esta é a ordem de Deus. Não adianta eu querer mandar em Deus, não adianta eu querer dar ordem para Deus,
Não adianta eu querer fazer a minha vontade e deixar a arca da aliança para trás, deixar a presença de Deus para trás. É Deus que faz todas as coisas, é Deus que dirige a nossa vida, é Deus que nos dá dons, é Deus que trabalha no nosso coração para nós podermos fazer a obra do Senhor. Então o Senhor dá a ordem assim: toda a multidão para a beira do Rio Jordão, até que a presença de Deus vai passando adiante. Então o sacerdote, carregando a arca do Senhor, eles dão o primeiro passo. Quando eles dão o primeiro passo, carregando a arca do Senhor, ela vai abrindo o mar, ela vai abrindo aquele rio, e a arca do Senhor, ela chega lá do lado de lá. E quando a arca do Senhor, ela chega do lado de lá, o povo vai passando naquela estrada, o povo vai passando naquele caminho desconhecido, porque a presença de Deus foi primeiro, a presença de Deus foi na frente. Nós temos que dar honra para Deus, nós temos que reconhecer que é Deus que faz todas as coisas. Se nós acharmos que é nós que fazemos, que nós que acontecemos, e nós fazemos isso, nós não temos poder para isso, nós temos poder para aquilo, nós estamos tirando a arca da aliança da frente, nós estamos tirando a honra de Deus, porque é Deus que cuida do seu povo, é Deus que cuida de todos nós. E então o Senhor fala: a partir de que você pisar com as plantas dos seus pés à beira do Rio Jordão, para você poder enfrentar, para você passar esse rio, o milagre de Deus vai acontecer. Muitas vezes nós desistimos antes de chegar no Rio Jordão. Nós abandonamos a arca do Senhor antes de chegar no Rio Jordão. Porque a luta é grande, o caminho é desconhecido, nós não conhecemos esse caminho, e então nós desanimamos. Mas o Senhor, Ele fala assim: quando você colocar a planta dos seus pés no meio do seu problema, ali eu farei milagres e maravilhas. Só que muitas vezes a gente tem medo de avançar. A gente tem medo de avançar, a gente tem medo de continuar. Porque o Rio Jordão está distante, a vida eterna está distante. E para guardar essa arca da aliança, para guardar a palavra de Deus no nosso coração, é muita palavra para guardar. É muita palavra para pensar nela. É muita palavra para pensar nela. Então o Senhor, Ele diz assim: a partir de que você colocar o seu pé, molhar o seu pé no Rio Jordão, o milagre vai acontecer. Levar a arca, o sacerdote levar a arca, e o Senhor de toda a terra repousar as águas do Jordão. Então vocês passarão as águas do Jordão, e as águas de cima elas vão parar para você passar. O seu problema, ele vai parar para você continuar. Deus vai abrir caminho, Deus vai abrir porta, Deus vai abençoar, Deus vai fazer milagre quando você avançar e quando você seguir a arca da aliança. O que é seguir a arca da aliança? É ler a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração e obedecer a palavra de Deus no coração. É essa que é guardar. E então o povo, ele parte e o povo vai tudo seguindo a palavra, seguindo a arca do Senhor. Então as águas pararam e o povo passou a seco do lado de lá para chegar na terra prometida. E a terra prometida ficava depois do Jordão. Depois do Jordão, Deus, ele estava presente entre o povo. A presença de Deus está entre o povo, mas a presença de Deus está entre o povo de um modo invisível. Antigamente era a arca da aliança, hoje é a palavra de Deus. E hoje essa palavra de Deus, nós estamos aqui lendo essa palavra.
ela é a palavra de Deus. Mas Deus está aqui nesse lugar, Ele está aqui nesse lugar, mas Ele está invisível. E todos aqueles que abrem o seu coração, todos aqueles que entram por aquela porta e respeita e vê que Deus está nesse lugar, e honra a Deus que está nesse lugar, Deus entra no coração e Deus faz milagre. Mas quando nós entramos por aquela porta, a gente não dá valor na igreja, não dá valor no pastor que está pregando, não dá valor em nada, Deus não trabalha no nosso coração. Uma colega minha, lá do passado, ela já está bem de idade ela está com quase 70 anos hoje, mas você dá uns 55, uns 60 para ela. E aí ela conversando comigo, ela disse assim: Silmara, você faz aconselhamento na igreja, você ajuda as pessoas? Eu falei: sim, eu ajudo todo mundo que me pede ajuda, eu ajudo. Ela falou: pois é, porque não existe mais igreja igual a sua. Não tem mais igreja que dá aconselhamento. Não tem mais igreja que fala da palavra do Senhor. Está acabando. Olha, só esse conselho que você me deu agora aqui, não há dinheiro que pague. Só essa ajuda que você me deu aqui, meia hora conversando comigo, me explicando e me ensinando, me aconselhando, não há dinheiro que pague isso. E hoje não está tendo mais nas igrejas. Nós estamos passando necessidade, falta de conversar, mas não tem essa ajuda espiritual, não tem essa sabedoria espiritual. Então não há dinheiro que pague isso que você fez por mim hoje. Então a arca do concerto, a palavra de Deus, essa Bíblia que ela está aqui, que eu estou lendo ela para vocês, é a presença de Deus invisível. É a voz de Deus invisível, nós não estamos vendo Ele, mas nós temos que acreditar na presença dEle, nós temos que acreditar no agir dEle. Porque a presença de Deus está no meio de nós. É um símbolo da presença de Deus. Uma vez que o povo de Deus estava sendo conduzido pela presença de Deus, pela arca de Deus, para possuir a terra prometida. Nós estamos sendo encaminhados por Deus. Nós estamos sendo conduzidos por Deus até chegar na vida eterna, até chegar nessa terra prometida, que é um caminho desconhecido para nós. É um caminho desconhecido para nós. E o Senhor, Ele se manifesta na nossa vida, se manifesta na nossa igreja, através de milagres. Quantos milagres não acontecem aqui nesse lugar? Coisas terríveis de milagres, coisa que não ia ter jeito, que não ia mais dar jeito, que a pessoa ia morrer mesmo. Deus, Ele virou um cativeiro, e Deus curou, libertou, Deus salvou. Quanta coisa Deus não faz nesse lugar, e a nossa caminhada é um caminho desconhecido para nós, mas é um caminho cheio de milagre, para Deus provar a presença dEle na nossa vida. Provar a presença dEle na nossa vida. Então, para nós passarmos o Jordão, nós temos que carregar a presença. Para nós chegarmos na terra prometida, nós temos que carregar a presença e colocar um pé à frente. Oração. Orar e ter ação. Se você só ora e não tem ação, não acontece nada. As pessoas falam assim: 6 horas por mim. Então 6 horas por mim, né? Vocês oram por mim. Ele não fala assim: eu vou na oração.
Então o Senhor ele diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha em vosso meio. Então quem aqui quer que Deus faz maravilha na vossa vida, na sua vida? Então santificai, se arrependei dos vossos pecados, perdoai aqueles que vos têm ofendido, mude a sua vida, aumente a sua fé para a palavra do Senhor, ame a Deus, e você vai ver as maravilhas e os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida e Ele vai fazer através da sua vida. Ele vai agir na sua vida, Ele vai fazer para você e Ele vai usar a sua vida para fazer para Ele. Ele vai fazer através da sua vida. Ele vai usar o seu corpo, Ele vai usar o vaso que você é para fazer a obra dele. Então Deus está nos preparando para fazer através da nossa vida. Não só na nossa vida, mas através da nossa vida. E então nós temos que estar com o nosso coração puro, em harmonia com a vontade de Deus. Nós temos que deixar Deus fazer, nós temos que deixar Deus agir. Nós temos que chegar na presença do Senhor e falar assim: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, tudo que eu tenho e tudo que eu faço vem do céu. Eu não tenho nada e não faço nada se do céu não vier. Agora, quando você fala assim: eu faço, eu vou, eu aconteço, eu vou ultrapassar essa arca da presença, eu vou chegar primeiro lá na frente. Sabe, muitos homens nessa caminhada dessa arca quiseram ultrapassar a arca e chegar primeiro lá na frente. Para quem está lendo o Antigo Testamento, né? A irmãzinha ali já leu, acho que essa parte, né? Começaram a passar a arca, esbarraram na arca, porque a arca ela era pesada. Aí tinha um tanto do sacerdote da esquerda e um tanto do sacerdote da direita. Sabe, irmão, só para você ter uma noção, para você entender mais ou menos, é igual quando a família vai carregar os seus mortos para enterrar. O caixão vai no meio e dos dois lados tem um lugar para pegar, né? Então, mais ou menos que isso. Então tem a arca do Senhor, os anjos em cima da arca, e tem aonde pegar do lado. Ninguém remava na arca, tinha o negócio de pegar, onde você colocar a mão para carregar. E então vieram aqueles homens lá correndo, porque queriam passar na frente. Ninguém passa na frente de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém manda em Deus. Tudo é na vontade de Deus, tudo é na hora de Deus. Não adianta eu correr e atropelar Deus e correr lá na frente. Porque enquanto nós estamos na caminhada desse caminho desconhecido para nós, a arca de Deus, a palavra de Deus, ela está dirigindo a nossa vida, e nesse caminho ela está nos libertando, nesse caminho ela está nos purificando, assim como o ouro é purificado no fogo. Então não adianta eu falar assim: meu Deus, eu estou desesperado, eu quero chegar lá na frente logo. Derrubar a arca de Deus, derrubar a presença de Deus. E aqueles que derrubaram a arca de Deus, que tocaram na arca de Deus ali apavorado, que queria chegar primeiro. Porque a arca é primeiro e o povo é depois. Primeiro é a vontade de Deus, primeiro é a palavra de Deus, primeiro é a arca de Deus. O povo é depois, a vontade do povo é depois, a hora do povo é depois. A nossa hora é na hora de Deus, a nossa hora é na hora da vontade de Deus. E então derrubaram a arca, e quando eles derrubam a arca, aquele chão abre, a terra abre. E então quando a terra abre, cai todo aquele povo no meio daquela terra e a terra fecha. Por quê? Desobediência à voz de Deus. Nós temos que nos humilhar. Temos que se humilhar e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim.
Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade ela é perfeita, ela é agradável. Que o Senhor vá à frente dirigindo a minha vida e resolvendo todos os meus problemas. Eu vou aguardar aqui, eu vou ficar distante, eu vou ficar longe da arca, eu vou ficar longe até o Senhor abrir caminho para mim. Amém. Até o Senhor me abençoar. Tem muita gente, quando Deus está trabalhando, está colocando a sua mão suja, está colocando a sua mão lá, está se intrometendo nas coisas que Deus está trabalhando, se intrometendo nas coisas que Deus está fazendo. Aí sabe o que acontece? Eu vou falar uma merda aqui. Já falando, né? Quanto mais você mexe no cocô, mais ele fede. Isso não é palavra de um pastor falar. Mas é uma palavra para você entender bem o que é entendido. Aonde Deus está trabalhando, aonde Deus está colocando a mão, ninguém mexe. Só que quando Deus está trabalhando, quando Deus está colocando a mão, nós estamos num caminho desconhecido para nós. É desconhecido para nós. E o que resta é ficar longe, é aguardar a presença, aguardar a vontade de Deus. Nós só temos que ir caminhando e a arca vai nos dirigir. Vamos caminhar e a palavra de Deus vai nos dirigir. Aquilo que nós devemos fazer, que é o que a irmã estava comentando ali, deixa na vontade de Deus. Aquilo que Deus quiser fazer, Deus vai agir. Sabe, tem hora que dá vontade de agarrar a Deus assim e apertar a cara dele. E beijar e abraçar, que dá aquele desespero assim, que a gente quer ver ele, que a gente quer sentir mais da presença dele, que a gente quer fazer, que a gente quer ir. Mas nós temos que ficar na direção dele. Nós temos que ficar na direção dele, nós temos que esperar ele agir. Nós não podemos ultrapassar a arca, porque se nós ultrapassarmos a palavra de Deus, se nós formos contra a palavra de Deus, nós vamos afundar e nós vamos morrer. Nós vamos morrer nesse caminho desconhecido. Nós vamos morrer porque nós não sabemos o amanhã. O amanhã não pertence para nós. Temos que estar em harmonia com a vontade de Deus. Temos que ver o nosso coração, temos que ver os nossos desejos, se estão sob a orientação do Espírito Santo. Temos que ver se todos os nossos desejos, nosso coração, se está sob a orientação do Espírito Santo. Assim Deus ele fortalece a nossa fé, para nós enfrentarmos os desafios da conquista da terra prometida. Sem o poder divino, sem a direção da arca, sem a presença de Deus naquele momento, eles nunca teriam conseguido chegar até a terra prometida. Nunca eles teriam chegado a tomar posse da terra prometida. Uma cidade que era toda murada, cheia de problema, uma cidade toda murada. Eles nunca teriam continuado a avançar diante de uma extrema oposição. O crente ele vive numa extrema oposição. O crente ele vive para atravessar uma muralha tão grande, tão grande, tão grande, e para tomar posse da vida eterna. É uma luta, é uma guerra, é uma humilhação. É uma humilhação. Então o Senhor ele diz assim: quando você pegar a arca da aliança e você levantar a arca da aliança, nesse dia eu vou abençoar a vida de vocês. Quando vocês pegarem a arca da aliança e colocar o pé na beira do Rio Jordão e ir entrando na arca no meio da água, você receberá a sua bênção.
Essa é a palavra dessa noite, irmãos. Que Deus ele possa preencher o nosso coração da sua vontade, da sua palavra. É um caminho desconhecido,